Galera, o Ayano Koji foi confrontado pela sala toda. Por que ele expulsou a Maezuno nesse último exame especial? Esse volume eu tô muito interessado em ler. Saiu um pouquinho dele. E bom, é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse pedacinho do volume. Porque, velho, eu não vou esperar até o volume sair. Eu vou logo falar desse começo pra vocês, que tá bem legal. Inclusive, eu já vou passar os créditos aqui dos tradutores, das lendas que traduziu esse pedacinho de volume, né? Que é o Victor, o Tese e o Receita Federal. Esses caras é uma lenda. Ele sempre traduz os volumes. E se você quiser ler o volume, ler tudo sobre Yokozo, eu vou estar deixando o link do server do Discord aqui pra vocês. Vão lá dar uma moral pra esses caras. E bora logo pro vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos falar sobre Yokozo, porque, mano, é a melhor obra pra mim. O último exame especial do ano letivo tinha acabado e a atmosfera ficou meio pesada, né, porque vários personagens foram expulsos no meio desse processo, inclusive a Maezuno, velho, que é onde vai estar mais centrada nesse começo desse volume. Hoshinomiya, né, que é a professora da classe de Ichinose, não tinha se conformado. Ela viu, tá ligado, a Ichinose perdendo, cabeça baixa, deslondrada e derrotada, né, afirmando a derrota, porque a sala dela acabou perdendo para o Ayano Koji, porque o Ayano Koji usou ela, mano, usou ela demais. Eu não vou contar tudo o que acontece aqui, porque, né, estamos falando de outro volume, e basicamente o Ayano Koji, pô, só iludiu e usou ela para derrotar mais um, basicamente foi isso. Pô, e depois a gente tem até uma interação legal do diretor Sakayanagi e tal, o pai da Arizo, falando com os outros personagens, tá ligado? Falando com os caras meio importantes que estavam assistindo esse exame. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque, velho, ainda são 18 páginas, ia dar um vídeo gigante, então bora falar dos pontos mais importantes aqui. Depois a Sabashira, o Ayano Koji e o Ryosuke Hirata voltam para a sala, tá ligado? Pra poder explicar para os alunos. A Sabashira no meio do caminho até diz para eles, né, que ela não sabe o que aconteceu e cada um deles batalhou sozinho, individualmente, e o que aconteceu, né, o exemplo, o que o Ayano Koji fez, eles ainda não sabem. Só sabem que a Maezuno foi expulsa e o resultado do exame. E o Ayano Koji que derrotou ela. Mas, pô, eles estão com uma pergunta atrás da orelha, mas é claro que eles não vão perguntar pro Ayano Koji diretamente, vão esperar eles falar, tá ligado? A Sabashira fala que os alunos vão ficar com essa pergunta, saber por que ela foi expulsa e como que eles ganharam. Então ela tá dizendo pra eles explicar pra sala como que aconteceu, cada batalha individual deles. Quando chegar na parte do Ayano Koji, meus amigos, Sabashira Sensei falou lentamente com os alunos, que estavam claramente abalados. Ela diz que sua vitória no último exame especial do ano letivo terminou, e com isso a classe B do segundo ano ganhou muitos pontos de classe. É seguro dizer que em abril eles vão iniciar o terceiro ano, sendo promovidos para a classe A. No entanto, a Maezuno também foi expulsa. Difícil pra ela dizer parabéns pra todos eles aqui e agora, mas ainda assim ela quer elogiar pelos seus esforços. A situação em que eles não é possível manter alegria. No entanto, ainda era possível notar um pequeno sinal de alegria entre os colegas de classe. Há poucas coisas com a sensação de vencer. A Maezuno não está mais ali. Se de repente ele se empolgasse a essa altura, inevitavelmente seria alvo de crítica. É inegável que eles queiram saber os detalhes o mais rápido possível. Muitos alunos hesitaram em perguntar diretamente. Sudo é o primeiro a perguntar se a Maezuno foi realmente expulsa. A Sabashira responde que depende. Nesse exato momento, a Maezuno está na sala dos professores, passando pelos procedimentos necessários para confirmar sua expulsão. Porém, se vocês pagarem os pontos privados necessários aqui e agora, é possível que isso não aconteça. Então, normal, uma confirmação teria sido feita necessária, mas a Sabashira Sensei já deve ter uma estimativa de total de pontos privados da classe. Está provavelmente uma medida baseada no fato que o número atual dificilmente chegará a 20 milhões, que é o número necessário para poder, né, pagar para não expulsar um aluno. Ela fala que pode discutir isso depois e que é tudo da parte dela. E com isso, rapidamente encerrou a sua conversa. Aí estava sendo atenciosa em antecipação aos desenvolvimentos que a esperavam. A Horikita rapidamente obteve a permissão de Sabashira e subiu no pódio, e ela começa a pedir desculpa, perguntando a eles se eles podem ficar ali mais um pouco. Shimura pergunta se ela vai contar o que aconteceu sobre a expulsão da Maezuno, e a Horikita, com um olhar insatisfeito no rosto, diz que sim, e decide que não podia deixar nenhuma parte desse exame especial às escuras, mas ela não pode fazer isso sozinha. Ela fala que ela conta com a cooperação de todos. A ausência da Maezuno, o preço a se pagar pela vitória, uma batalha pouca clara com detalhes desconhecidos. Normalmente o Koenji teria se levantado agora e ido embora, mas não parece que será o caso. A Horikita moveu seus olhos para ver como ele estava. Ela notou que ele estava só se olhando no espelho. É possível que ele não esteja completamente desinteressado nos detalhes do exame, ou ele está tão absorto em seu reflexo no espelho que não ouviu as falas da Sabashira e nem da Horikita. Ela fala que primeiramente ela quer resolver o que parece estar incomodando a todos, inclusive a ela. Depois disso, a Horikita começou a explicar as regras reais para eliminar a discrepância da informação entre os representantes e os participantes
participantes. Suki Hirata informa eles que não se saiu bem contra Hamuishi, e a Horikita também reflete sobre como as coisas estavam indo bem, até que completamente ela foi derrotada pela capitã Ichinose. Então a atenção de todos começava a se concentrar no que estava por vir. E o capitão, o Ayano Koji, tinha completamente anulado a Ichinose, que a Horikita havia descrito como um oponente formidável. Durante essa batalha foi determinado que a Maizuno seria expulsa, mas mesmo Horikita e Ryosuke, os representantes, não sabiam com quais circunstâncias levaram a essa vitória. E em primeiro lugar, o assunto com a Maizuno era algo que não podia ser evitado. O nome do Ayano Koji tinha sido citado e a maioria dos colegas virou para ele. As palavras da Horikita fizeram o Prota se levantar da cadeira e decidir se aproximar da Horikita para explicar a situação a todos. A Sabashira poderia ter ido embora, mas parecia que ela queria ficar e assistir como a discussão iria se desenrolar. No Koji abaixa a cabeça e pede desculpa, dizendo que primeiramente ele gostaria de se desculpar por um colega de classe ter sido expulso de maneira inesperada. Como sempre, é importante explicar as coisas de forma organizada. O cargo de traidor tinha riscos e recompensa. Se você fosse descoberto como traidor, seria expulso, mas se não fosse descoberto, receberia 5 milhões de pontos privados ou 50 pontos de classe. Fazer confessar e lidar com eles rapidamente é definitivamente uma opção para vencer de forma justa. Essa também foi a primeira coisa que a Horikita e o Ryosuke pensaram quando se tornaram representante. É fácil imaginar que os participantes teriam confessado imediatamente se fossem traidores. Mas assim que a batalha 1 contra 1 começou, ele teve uma intuição para Ichinose. Esse exame era o lugar onde ela poderia fazer o melhor uso das suas habilidades. Ela conhecia inimigos e aliados por dentro e por fora. Não havia chance de vencer se usássemos um método convencional. Ainda assim, como fui imbuído da posição de capitão, tive que pensar sobre o que deveríamos fazer para vencer. Depois de pensar muito no tempo limitado que tinha, o Ayano Koji percebeu que só havia apenas uma maneira. O que você quer dizer como expulsar o traidor como forma de vencer? Respondendo à pergunta da Horikita, que era óbvia que sugeriu, o Ayano Koji fala que se ele lutasse contra Ichinose de forma justa, ele não teria conseguido derrotar Ichinose com suas habilidades. A única maneira de vencer tal oponente era surpreendê-la com um ataque surpresa. Ichinose odeia o sacrifício de seus companheiros de equipe, mais do que qualquer outra pessoa. Não para ser preciso, não aceita nenhum tipo de expulsão. Não é preciso dizer que isso é algo que todos notaram nesses últimos 2 anos. O objetivo dele era utilizar o direito do traidor para fazer com que a Ichinose ajudasse a expulsá-la. Essa foi a única solução que o Ayano Koji conseguiu pensar. Nessa hora, a sala de aula ficou barulhenta por um momento. Algumas pessoas entenderam o que o Ayano Koji acabou de explicar e outras não, e algumas se enquadram em ambas as categorias. A Sabashira foi a única que permaneceu calma. Fazer isso para anular os direitos do traidor um do outro, certamente é fácil convencer Ichinose de seguir esse caminho, e isso também contribuiu indiretamente para a expulsão da Maizuno. Esse era o objetivo do Ayano Koji. A Horikita, que era uma das representantes, foi naturalmente mais rápida de imaginar a cena que os outros participantes. Diante da realidade do que ela havia se envolvido involuntariamente na expulsão da Maizuno, a Ichinose ficou profundamente abalada. O Koji explicou e provou que esse era o resultado. O Ryosuke não aguentou mais e se levantou, dizendo que ele lutou como representante também, que não foi útil, e ele sabe que não tem direito de reclamar, mas ainda assim sacrificar colegas, mesmo se tivesse 100% de certeza que venceríamos expulsando a Maizuno, ele jamais concordaria com isso. Mesmo em face de derrota, que ele não vê isso como uma possibilidade. Não importa se você seja um representante, essa forma de agir e aplicar uma autoridade que o Ayano Koji não tem. O Hirata continua dizendo que é verdade, com a personalidade da Ichinose, ele acha que ela ficaria abalada se descobrisse que foi forçada a ajudar a expulsão da Maizuno, mas isso não significa que isso poderia tirar do jogo, certo? Parece que alguns alunos concordam, e um deles é Ishihase, que murmurou. O Ayano Koji responde que isso é verdade, ele poderia dizer que é retrospectiva, mas é só isso, que eles deveriam continuar a lutar sem um plano e perder, ou eles deveriam fazer o sacrifício necessário e arriscar a vitória. Depois de pensar qual opção era certa, ele fez a sua escolha como representante e capitão, isso porque ele pensou em uma derrota que poderia ser fatal. Se a classe A tivesse vencido e não fosse derrotados, havia uma diferença de 300 pontos de classe. Não há garantia que eles seriam capazes de dar a volta por cima no próximo ano. Essa é a realidade para todos os exames, e nesse em particular era um que não poderia nos dar o luxo de perder. Embora nisso tudo seja verdadeiro, não havia mentiras em tais cenários que a levou à expulsão da Maizuno. É impossível obter uma resposta perfeita, no entanto, o fato de perder significa uma grande revés para o caminho para a classe A, e estava por trás disso. O Ayano Koji continua dizendo que ele não quer se justificar, mas ele está disposto a aceitar que a maioria aqui acha que sacrificar Maizuno é melhor do que perder o exame. A sala de aula ficou em silêncio, os alunos se entreolaram e se viraram. Eles claramente não queriam aceitar isso. Claro, a Horikita nunca aceitaria isso. Isso só acabaria machucando o coração de todos, porque ela já sabe a resposta. Uma dura realidade, mas o fato de que a classe venceu é maior do que ela poderia imaginar. Um mundo onde Sakayanagi vence e a Horikita perde. Ela não pode deixar de calcular em sua cabeça o quão
quão importante era que eles tivessem conseguido evitar essa realidade. Ela também não poderia ignorar o fato de que não era ela quem tinha que se sacrificar. Negar aqui significaria que ela teria que repensar sua atitude sobre o sacrifício da Sakura. No entanto, se é alguém que pode negar fortemente, o Hirata, ainda muito puto, não interessa como Oyono Koji observava a situação, para ele não ser arrogante, que ele não deveria tomar essa decisão sozinho. O cargo de representante não te dá o direito de sacrificar mais Uno. Apenas um aluno como o Hirata, que coloca os outros acima de si mesmo, seria capaz de fazer isso. Oyono Koji continua dizendo que isso é verdade, mas como ele estava em uma situação que não podia consultar ninguém, ele não teve escolha a não ser tomar a decisão sozinho. Que ele não pensa como o Hirata. Se o destino da classe fosse confiado a ele, a prioridade seria trazer a vitória. Hirata continua dizendo que quando ele pensa que a Maizuno foi escolhida de forma aleatória, o Oyono Koji já interrompe, dizendo desculpa, mas não há uma boa razão para ter sido a Maizuno. Por que a Maizuno? O Oyono Koji tinha certeza que alguém reclamaria disso eventualmente, então ele se antecipou e interrompe o Hirata. E, mano, por enquanto é isso que a gente tem. Os primeiros capítulos do volume 12.5, o último volume do segundo ano, e, velho do céu, parece que não vai sair ninguém feliz disso não, velho. Vão perder a confiança no Oyono Koji, né, uma coisa que os caras já não tinham muito. E o Oyono Koji, pô, não quer nem saber, tá ligado? Ele vai fazer o que der na telha, ele nem vai mais se envolver no caso e tal. Eu pensava que a Horikita ia ficar mais sentida, não. Ela é puta com o Oyono Koji por ter sacrificado a Maizuno, que era algo que ela nem sabia. Nem eu, quando li o último volume, me toquei que, pô, os caras literalmente não sabem o que aconteceu lá. Como o Oyono Koji fez tudo isso. Como ele mexeu com a Ichinose, como ele mexeu com a Maizuno. E sem contar que o Oyono Koji escondeu umas coisinhas aí, viu? Mas enfim, o vídeo foi esse. Se ficou um pouquinho grande, me desculpa. É isso, eu falei tudo que tinha pra falar, pelo menos esse começo desse volume. No dia 25 vai sair o volume completo. Como falei, se vocês quiserem ler, é só ir no link da descrição aí, que, né, vai estar lá no Discord e tal, dos caras. Obrigado de novo pela tradução e obrigado por traduzir esse volume incrível, né, e essa obra incrível, porque, mano, se não fosse pelos caras, a gente não teria a novel traduzida de Yokoso. Eu vou ficando por aqui, se inscreve se você gostou, nos vemos no próximo vídeo e fui!